Muito boa tarde. Eu confesso que eu estava com saudade desse metro quadrado aqui. Acho que desde janeiro eu não pisava nesse lugar aqui. Há umas 3 semanas, quando eu recebi a atribuição de ocupar esse lugar hoje, eu fiz um desafio a Deus. Eu disse, olha, eu não tenho ideia sobre o que falar nesse sábado. Então eu faço um desafio. Eu disse, eu quero que Deus me dê uma mensagem. E eu não vou estudar, não vou pesquisar, eu quero que essa mensagem venha e Deus vai me dar essa mensagem. E à medida que os dias foram passando, Fátima e eu temos caminhado todos os dias, 6 quilômetros. Eu recomendo a todos os casais fazerem. O benefício físico é só um subproduto. Não é? Nós temos caminhado 1 hora, 6 quilômetros. E à medida que a gente está ali conversando e caminhando, Deus começou a me impressionar a mente com um tema. Um episódio bíblico, e Ele começou a me inspirar sobre esse tema. Não necessariamente para uma pregação, mas para um estudo de caso. Um estudo de caso no processo de desenvolvimento da igreja, de como a igreja se desenvolve, como ela se forma e assim por diante. Mas o que me chamou mais a atenção foi que, nesse processo, eu estabeleci uma associação entre um livro, que na minha função como consultor em gestão de mudanças e nas organizações, a gente costuma muitas vezes trabalhar esse tema. O título desse livro é Nosso Iceberg está derretendo. É uma fábula, a história de um grupo de pinguins que vive num iceberg. E um dia um pinguim ali mais esperto, ele descobre que houve uma infiltração de água no subterrâneo desse iceberg, e sem que eles percebam, o iceberg está derretendo. E se não for feita alguma coisa, o iceberg vai se dissolver mesmo, e assim, eles vão ficar sem ter onde morar. E o livro, naturalmente, ele fala sobre o processo de mudança e como eles conseguiram fazer o processo de superação para salvar o iceberg. Mas uma das coisas que me chamou mais a atenção é que havia ali entre os pinguins um pinguim que o nome é muito sugestivo. Né? No português, no. Né? No inglês, no, ou seja, não. Esse cara é o cara da negação. Né? Ele não queria, de forma alguma, que se falasse sobre o problema. Na verdade, toda uma resistência para se falar sobre os problemas, como se jogar os problemas para baixo do tapete fosse resolver os problemas. Né? A primeira etapa, o primeiro passo importante para se resolver um problema, e sem o qual é impossível, é superar o processo de negação e assumir a existência do problema. Né? Até porque nós, ocidentais, nós temos uma visão negativa de problemas. Nós temos a ver problema como uma coisa ruim. Entre a literatura de desenvolvimento gerencial, existe uma analogia de que os problemas são como macaquinhos, não é? O cidadão entra na sala do chefe com o macaquinho nas costas, que é um problema, ele diz, chefe, nós temos um problema, o macaquinho já pula para as costas do chefe, e é nosso o problema, agora não é mais dele. Não é? Como se o problema fosse uma coisa ruim. Os japoneses, na cultura do Kaizen, eles têm uma visão diferente de problemas. Os problemas, eles dizem, escondem uma montanha de tesouros. O japonês diz que quem não tem problema não tem onde melhorar. E de que você só consegue melhorar quem tem a partir do reconhecimento de problema. Ou seja, quem tem muito problemas tem mais potencial de melhorar do que quem não tem problema nenhum. Essa é a verdade. Então, admitir os problemas e ter uma visão diferenciada dos problemas é um fato positivo. Não é? E o nosso estudo de caso hoje é exatamente isso, assim, sobre como a igreja de Deus lida com problemas. E eu convidei o Pedro, onde está o Pedro? Pedro vai nos ajudar
fazendo a introdução desse tema. Ele vai coordenar com a gente a leitura do texto base, que é o texto que nós vamos estudar. Nós vamos fazer um estudo de caso. Eu vou ler o capítulo 22 de Josué. Você que puder abrir a sua Bíblia. Eu vou ler na nova versão da linguagem de hoje. Então, se você quiser acompanhar lendo nessa tradução, se você tiver com outra tradução, acho interessante você ouvir a minha voz só e prestar atenção na minha leitura, para não confundir as palavras. E que o Espírito Santo nos conduza agora na leitura e que nós entendamos aquilo que Ele quer nos ensinar. Josué 22. A volta das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Então Josué reuniu o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e disse: Vocês têm feito tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou, e têm obedecido a todas as minhas ordens também. Durante todo esse tempo, até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido com cuidado aos mandamentos do Senhor. Agora, o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como Ele havia prometido. Voltem, pois, para a terra que vocês conquistaram do outro lado do Rio Jordão, a terra de Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês, façam a vontade dEle, obedeçam aos seus mandamentos, fiquem ligados com Ele e o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Aí José os abençoou e se despediu deles, e eles voltaram para casa. Versículo 7. Moisés tinha dado terras a leste do Rio Jordão, em Bazã, a uma das metades da tribo de Manassés. Mas para a outra metade, Josué tinha dado terras a oeste do rio, junto com as outras tribos. Quando Josué se despediu deles, abençoou-os e disse: Vocês estão voltando para casa muito ricos, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupas. Repartam com seus irmãos israelitas aquilo que vocês tomaram dos inimigos. Então, o povo das tribos de Rubens, de Gade e de Manassés do leste voltou para casa. Eles deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e foram para Gileade, a terra deles, que haviam conquistado conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Versículo 10. O altar na beira do Jordão. Quando chegaram a Gelilote, do lado oeste do Rio Jordão, as 2 tribos e meia construíram ali um altar grande, que podia ser visto de longe. Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentavam: Escutem, o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste construiu um altar em Gelilote, do nosso lado do Rio Jordão. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Então o povo de Israel enviou Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Junto com Finéias foram 10 líderes, um de cada das tribos de Israel. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. E eles disseram: Todo o povo de Deus reuniu e mandou dizer isso. Por que vocês fizeram essa traição contra o Deus de Israel? Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo o Senhor? Vocês não lembram do pecado cometido em Peor, quando o Senhor castigou o seu povo? Nós ainda estamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Será que agora vão deixar de seguir o Senhor? Se hoje vocês se revoltarem contra o Senhor, amanhã Ele ficará irado com todo o povo de Israel. Agora, se acham que a terra de vocês é impura, então passem para cá, para a terra de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada em que Ele mora. Peçam um pedaço da terra aqui do nosso lado. Porém, não se revoltem contra o Senhor nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Lembre-se que Acã, filho de Zera, não quis obedecer ao mandamento a respeito das coisas que deviam ser destruídas, e todo o povo de Israel foi castigado por causa disso. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Versículo 21. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste respondeu aos chefes das famílias de Israel: Deus é o poderoso, Ele é o Senhor. Deus é o poderoso, Ele é o Senhor. Ele sabe por que fizemos isso, e fiquem sabendo vocês também. Se nós nos revoltamos e se não formos fiéis ao Senhor, não nos deixem continuar a viver.
nós não construímos o nosso altar para oferecer sacrifícios a serem completamente queimados, nem para colocar sobre ele ofertas de cereais ou ofertas de paz. Que o Senhor mesmo nos castigue se construímos esse altar para desobedecer a ele. Pelo contrário, fizemos isso porque ficamos com medo de que um dia os descendentes de vocês venham dizer aos nossos: que ligação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como divisa entre nós e vocês, tribos de Ruben e de Gade. Vocês não têm nada a ver com Deus, o Senhor. E assim os descendentes de vocês poderiam fazer com que os nossos descendentes deixassem de adorar o Senhor. Por isso, o altar que construímos não foi para apresentar ofertas serem completamente queimadas, nem para oferecer sacrifícios. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós e para vocês e para os nossos descendentes depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham a dizer aos nossos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Nós pensamos que, se um dia isso acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor, e ele não foi construído a fim de apresentarmos ofertas a serem completamente queimadas, nem sacrifícios de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Nunca tivemos a intenção de se revoltar contra o Senhor, nem pensamos em deixar de segui-lo. Nós não iríamos construir um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas ou ofertas de cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faremos outro altar além do altar do Senhor, o nosso Deus, que fica em frente da tenda onde ele mora. O sacerdote Finéias, os líderes do povo, os chefes das famílias de Israel, que estavam com eles, ouviram o que disse o povo das tribos, de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, e ficaram satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse ao povo de Ruben, de Gade e de Manassés: agora sabemos que o Senhor está entre nós, pois vocês não se revoltaram contra ele. Vocês salvaram o povo de Israel do castigo do Senhor. Então Finéias e os líderes deixaram a gente de Ruben e de Gade na região de Gileade. Voltaram para a terra de Canaã e contaram tudo ao povo de Israel. O que disseram agradou os israelitas. Então eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estavam morando. E a gente das tribos de Ruben e de Gade chamou o altar de testemunha, porque disseram: é uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Amém. Obrigado, Pedro. Pode levar. Queridos, vamos entender esse contexto. Quando é que ocorrem todos esses eventos? Aproximadamente 15 anos do momento após em que Israel atravessou o Jordão. Quando o povo de Israel atravessou o Jordão, as duas tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés fizeram um pedido a Moisés: se nós não queremos ficar do outro lado, nós queremos ficar desse lado, o lado leste do Jordão, e havia uma razão. Essas tribos eram tribos pastoris, eles criavam gados, ovelha e assim por diante. E essa região do lado leste aqui do Jordão era mais favorável, sob o ponto de vista de topografia, sob o ponto de vista de relevo, sob o ponto de vista de vegetação, era mais apropriado a criação de gados. E Moisés consentiu com isso e disse: ok, vocês podem ficar desse lado, desde que os homens de vocês, elegíveis para a guerra, os valentes para a guerra, atravessem e ajudem os seus irmãos, as outras 10 tribos, a conquistarem o seu território, porque sabiam que do outro lado haveria guerra, haveria confrontos, e eles precisariam, então, da ajuda desses homens valentes. E foi isso que eles fizeram. Durante aproximadamente 15 anos, eles permaneceram ali, do outro lado, as suas famílias do lado de cá, e eles permaneceram ali durante 15 anos, lutando e ajudando que as outras tribos conquistassem os seus territórios. E nesse momento, quando Josué chega, é aquele momento em que se dá por conquistada efetivamente a terra de Canaã. Havia ainda outros territórios a serem conquistados, mas aquela conquista básica já tinha sido feita. Os capítulos anteriores você percebe que Josué faz a distribuição das terras e dá as terras para todos. E agora então Josué chama essas 2 tribos e meia e diz: ok, vocês cumpriram o seu compromisso. Vocês ajudaram os seus irmãos a conquistar a terra, agora está no momento de vocês voltarem
para suas casas e para suas famílias. E Josué diz: vocês estão voltando muito ricos. Estão voltando com gado, vocês estão voltando com prata, vocês estão voltando com ouro e muitos vestidos que eram os despojos de guerra. E é isso que acontece. Josué os despede, os abençoa e eles vão. Mas, a esse respeito, no momento em que eles estão partindo, Ellen White escreve o seguinte: deviam morar agora distantes do santuário do Senhor. E foi com o coração apreensivo que Josué assistiu à sua partida, sabendo quão fortes seriam as tentações em sua vida isolada e errante para caírem nos costumes das tribos gentílicas que habitavam em suas fronteiras. Josué se sentiu preocupado com esse processo. Nós temos que lembrar que aquela região era uma região em que 400 anos anteriores Deus prometeu que daria a possessão, mas ainda não se encheu a taça da maldade dessas nações. E agora, 400 anos depois disso, agora chegou o momento deles. Eles tinham chegado no ápice da maldade, da idolatria. É nessa região em que eles estavam habitando. Esses eram os seus vizinhos. E Josué, então, se sentiu apreensivo. E aí ela prossegue dizendo: enquanto a mente de Josué e as de outros chefes ainda estavam oprimidas pelos maus pressentimentos, notícias estranhas lhe chegavam à mente, Além do Jordão, próximo do lugar onde eles haviam miraculosamente passado, se construíram um altar semelhante ao altar que havia em Siló, onde estava ali a tenda de Deus. E havia, diz ela, a lei de Deus proibia, sob pena de morte, o estabelecimento de outro culto afora o que se efetuava no santuário. Se tal era o objetivo daquele altar, desviaria o povo da verdadeira fé, caso fosse permitida a sua permanência. Então, esse era o quadro. Não é? Esse era o quadro. Havia sinais exteriores muito claros de que alguma coisa não parecia bem. As aparências ali indicavam, não é, práticas claramente contrárias àquilo que eram os estatutos que tinham sido dados por Deus. Isso, naturalmente, trouxe preocupação, não é, e zelo àquela liderança de Josué e a liderança do povo de Israel. Porque eles remontavam, e o texto cita isso, não é, o que tinha acontecido em Peor, o que tinha acontecido com Acã, o pecado que havia trazido maldição ao povo de Israel. Eles dizem: até hoje nós estamos sofrendo os efeitos. Não foi só Acã que morreu, muita gente mais morreu ali, e nós estamos sofrendo. E, naturalmente, como o gato escaldado tem medo de água fria, houve ali uma apreensão da liderança com relação àquele movimento. De pronto, os mais exaltados já disseram: vamos partir logo para arrebentar com todos eles, a gente já vai, faz guerra, mata todo mundo e resolve o problema. Essa foi a primeira, o primeiro calor ali da percepção do fato. Mas os mais cautelosos decidiram enviar uma delegação. E diz que então enviaram Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, mais 10 príncipes. Então ali foi uma comitiva de embaixadores que foram enviados para ouvir, para entender, para investigar. Mas o relato, se você ler com mais atenção, você percebe que eles não foram muito hábeis em fazer isso de imediato. Eles chegaram ali não como embaixadores, mas chegaram mais como juízes. Ellen White diz que eles chegaram com ásperas censuras, e você vê isso no texto. Eles chegam fazendo assim acusações. Felizmente, o que se viu do outro lado não foi o revide na mesma proporção. O que se viu do outro lado foi um espírito de brandura, de resiliência, com uma disposição de diálogo, de conversarem, de esclarecer os fatos. E aí, calmamente, eles explicaram ali as suas razões. E disseram que o objetivo daquele santuário, daquele altar, não era substituir o culto estabelecido por Deus. Na verdade, era uma preocupação deles, ao contrário, de reforçar o seu vínculo com aquele culto e que fosse um memorial para as outras gerações de ambos os lados do rio, para dizer que eles faziam parte da mesma igreja.
para dizer que eles estavam na mesma página, que eles tinham ali os mesmos objetivos, que eles eram adoradores do mesmo Deus. E essas alegações elas foram satisfatórias e trouxe alívio ao coração ali dos embaixadores e trouxe paz ao povo de Israel. Aquilo que aparentemente poderia ter terminado assim numa tragédia, não é, acabou terminando de uma maneira muito positiva e fortalecendo a igreja de Deus como um todo. Sobre esse comportamento, né, das tribos de Gade, Ruben e Manassés, ali, quando recebem essa crítica, mas mantêm ali um coração sereno diante das acusações e não revidam na mesma proporção, Ellen White comenta, ela diz assim: mesmo sob uma acusação falsa, aqueles que estão com a razão podem estar calmos e ponderados. Deus está a par de tudo que é mal compreendido e mal interpretado pelos homens, e podemos com segurança deixar o nosso caso em suas mãos. Patriarcas e Profeta, página 380. De maneira que eles tiveram essa atitude de resiliência, né? E o resultado foi positivo. Queridos, essa narrativa traz importantes ensinamentos para o processo de desenvolvimento da igreja. Sobre liderança, sobre comunicação e sobre relacionamentos. Nós vemos nessa narrativa uma crise que poderia ter terminado com uma ruptura entre o povo de Deus, poderia ter terminado numa guerra, com a morte efetiva de muitas pessoas. E esse evento ele tem uma causa na combinação explosiva e inicial de uma comunicação inadequada ou a falta de comunicação. Porque nós podemos perceber que esse projeto inicial da construção do altar, ele iniciou sem comunicação. Ele iniciou sem que houvesse os esclarecimentos e as trocas entre ambos os lados, não houve comunicação. Ele produziu também um conjunto de aparências que inferiam na existência de erro. Na verdade, havia erro. Não é? Na verdade, havia erro. E as aparências apontavam nessa direção. Essa falta de comunicação, somada às aparências, produziu atitudes de pré-julgamento, de condenação. Aquele impulso inicial de resolver as coisas por conflito, mas que finalmente foi canalizado de uma maneira positiva. Mas o que nós tínhamos aqui de fato era que ambas as partes estavam ao mesmo tempo certas e ambas as partes estavam ao mesmo tempo erradas. Quando nós analisamos, ambos estavam com as melhores intenções, as melhores motivações, mas estavam errando mutuamente na forma de fazer, pelo menos em parte. Uma parte estava correta no seu desejo de ter algo que não deixasse esquecer que eles faziam parte daquela comunidade, que não os deixasse esquecer a que Deus efetivamente eles serviam. Mas estavam erradas ao edificar um altar, contrariamente às orientações que haviam recebido. A outra parte estava correta no seu desejo de assegurar que o modelo dado por Deus fosse preservado. Eles tinham a lembrança das consequências do fogo estranho, do desatender às orientações de Deus. Mas estavam errados no seu impulso, na sua abordagem, na forma de como conduzir o problema. Então, o que nós temos aqui nesse estudo de caso é uma crise em que todos falham tentando acertar. Enquanto em seus motivos, em sua motivação, cada parte estava certa, enquanto a forma de fazer, pelo menos em parte, cada uma das partes estava errada. E, queridos, e quando todos estão meio certos e meio errados, e quando todos estão falhando, pelo menos em parte, na forma de fazer, a verdade é que acabam ficando todos errados. E só sobra um certo. E esse certo é Deus, que não erra.
Mas o que importa nesse estudo de caso não é como começa essa história, é como ela termina. E, principalmente, o que foi feito, que caminho se trilhou para que aqueles que iniciaram com uma aparente ruptura e ameaça de guerra terminassem unidos, terminassem em unidade. Se você observar, vai ver que o passo decisivo foi que eles abandonaram as desconfianças, eles deixaram o diz que disse, o ouvir dizer que é típico desses processos, desses momentos, cessaram os comentários paralelos, abandonaram os pré-julgamentos, as pré-condenações e conversaram. E dialogaram. Se comunicaram de maneira franca e aberta para descobrir que, apesar das aparências indicassem que eles queriam coisas diferentes e estavam de lados opostos, na verdade, eles tinham os mesmos objetivos e queriam as mesmas coisas. Sobre esse tema, Ellen White comenta: quantas vezes sérias dificuldades surgem de uma simples má compreensão, mesmo entre aqueles que são impelidos pelos mais dignos intuitos. E sem o exercício da cortesia e paciência, que resultados sérios e mesmo fatais podem seguir-se. Ao mesmo tempo que é importante que, de um lado, seja evitada a frouxidão ao tratar com o pecado, é igualmente de importância que, do outro, se evite um juízo ríspido e infundada suspeita. Patriarcas e Profetas, página 379. Queridos, que aprendizado essencial para a nossa vida pessoal, para nossas famílias, para a liderança de pessoas e grupos. E que lições especialmente valiosas para o momento da nossa comunidade. E eu quero retomar aqui a história dos pinguins. E quero pedir licença aos que são nossos convidados nessa manhã e que não fazem parte, que não são ainda membros dessa comunidade, para assistir uma conversa de família. Os últimos meses, eles têm sido muito difíceis, espiritual e emocionalmente, para a nossa comunidade, líderes e membros, pelo menos para boa parte deles. Após uma trajetória de 3 anos, que eu considero uma trajetória bem-sucedida e ascendente no desafio de se instituir nesse lugar uma igreja nova, com uma abordagem diferenciada, com uma visão contemporânea, começaram a surgir entre o nosso grupo, produto natural do crescimento, conflitos de pensamento e ideias. E até aí que surjam problemas de conflito e de ideias, não é problema, muito pelo contrário. Conflito de ideias são coisas positivas e necessárias. Porque onde não há conflito de ideias, não há aprendizado. Se eu digo para você que essa parede atrás de mim é laranja e você não me diz se essa parede é branca, eu não aprendo. De maneira que o conflito de ideias, ele é positivo e é necessário. Até porque onde 2 pensam sempre igual, um é desnecessário. Não é? Se você está namorando, não é? E está incomodado porque seu namorado pensa muito diferente de Deus, agradeça a Deus, porque senão não seria necessário, tá certo? Você está incomodado que a sua esposa, o seu esposo pensa muito diferente de Deus, agradeça a Deus, tá certo? Porque está acrescentando, né? Se fosse seu clone, não é? Casa com espelho, não precisa, né? Então, o conflito, ele é positivo. Quando a gente analisa a figura da igreja enquanto corpo de Cristo, nós descobrimos que a força da igreja
E a unidade da igreja, ela se faz pelas diferenças e não pela uniformidade. Porque se todo mundo for braço, né, não adianta. Então, as diferenças são positivas. O problema com os conflitos de ideia não está na sua existência, mas na forma como eles se manifestam. E é nesse aspecto, nós temos que admitir, você que é nosso convidado, fecha os ouvidos, nós estamos falhando na maneira como nós manifestamos os nossos conflitos. Pré-julgamentos, muito disse, ouvi dizer, fomentaram divisões entre pessoas e grupos. E como o próprio Cristo disse, um reino dividido contra si mesmo, ele não pode subsistir. É um iceberg que está derretendo. Não cumpre o seu papel, não cumpre a sua função, é estéril. Evidente que essas divisões, elas não têm origem na mente e no coração de Deus. E o resultado é que, por melhores que sejam os projetos e programas levados a cabo por essa comunidade e as suas partes, o clima contaminado por conflitos e divisões enfraquece o nosso testemunho. Traz desconforto e sofrimento emocional e espiritual a todos os envolvidos. Traz sofrimento ao novo pastor que se sente frustrado porque tem uma comunidade dividida e que, por mais que ele se esforce, né, ele tem a sensação de que jogaram uma melancia do 5º andar e fala, agora junta. Né, e faz outra. E especialmente traz tristeza ao coração de Deus, porque Ele não nos chamou para defender projetos ou visões específicas, mas nos chamou para vivermos em unidade, em aceitação mútua, em amor. Eu compartilho mais um texto de Ellen White. É a vontade de Deus que a união e o amor fraternal existam entre o seu povo. A oração de Cristo, precisamente antes da sua crucifixão, foi para que seus discípulos fossem um, como ele é um com o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que Deus o enviara. Conquanto não devamos sacrificar um único princípio da verdade, deve ser nosso constante objetivo atingir esse estado de unidade. E ela termina dizendo, esta é a prova de nosso discipulado, disse Jesus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos, qualquer um de nós, no que eu me incluo, que esteja envolvido em conflitos, em divisões, em rixas, em condenação precipitada, por melhor que seja o ministério que esteja à frente, por melhor que seja a motivação e o trabalho realizado, está falhando em dar provas do verdadeiro discipulado. Não adianta manter o máximo da organização interna da igreja dentro dos princípios sem amor. Não adianta bater no peito e dizer que estou levando amor lá fora, se eu não exercito o amor aqui dentro. Eu poderia seguir falando por horas sobre as perdas que derivam da desunião e dos conflitos, mas eu não vou. Quero apenas recordar que só há um beneficiário em todo esse processo. Só há um interessado nesse processo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, aos cristãos de Éfeso, que também tinham as suas rusgas, né? Ele recorda que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Ele está dizendo, sua luta não é com humanos, não é com os seus iguais. A nossa luta, ele diz, não acontece no plano do visível. Se você acha que você é ator principal, você é coadjuvante nesse processo. Essa luta, ela acontece no plano do invisível.
Ellen White, no capítulo 51 do Grande Conflito, diz que se os nossos os olhos fossem abertos, nós veríamos anjos do bem e do mal contendendo pelas nossas almas. Só a Ele interessa os conflitos, as divisões, o acusador, o devorador de relacionamentos, aquele que não deseja ver essa comunidade cumprir o seu papel, porque ele sabe que o dia que essa comunidade, o dia que essa igreja cumprir o seu papel, o seu prazo de validade terá acabado, o seu tempo será chegado ao fim. A única forma que o diabo tem de ganhar sobrevida é atrasando o trabalho da igreja. Porque o dia que a igreja cumprir o seu papel, os dias deles terão acabado. Na mente deles, sim, nascem os conflitos. Na mente deles, sim, nasce a suposição de que nós desejamos coisas diferentes, de que estamos mais certos uns que os outros, que estamos de lados opostos. E o fato que me deixa mais inconformado e desconfortável é que, por quanto mais eu avalio os eventos que cercam a nossa história nos últimos meses, maior é a certeza de que esse pensamento de que uma parte da nossa comunidade deseja algo radicalmente diferente da outra não passa de uma falsa suposição, de uma mentira, de um engano, de uma inverdade, um falso pressuposto. Eu tenho absoluta convicção de que um diálogo aberto, honesto e franco, despido de preconceitos e de pré-julgamentos, mostraria que, ainda que por caminhos e métodos, e talvez de visões diferentes, mas complementares, nós temos todos ideais muito próximos e desejamos as mesmas coisas e, na verdade, estamos contendendo por nada. Eu tenho a convicção de que a semelhança desse estudo de caso que nós fizemos no povo de Israel, nenhum está totalmente certo e nenhum está totalmente errado. Também é provável e é possível que todos, de uma parte a outra, por desconhecimento ou inexperiência, estejamos falhando e cometendo erros no que eu me incluo. Mas, querido, isso longe de ser uma exclusividade nossa ou algo inventado aqui. Qualquer um que estude a história do desenvolvimento das organizações, qualquer um que estude a história da própria igreja terá que reconhecer que esse processo, até certo ponto, é natural. É um processo natural de quem está envolvido com algo novo, trilhando o caminho da inovação e do desconhecido. É muito fácil não errar fazendo o mesmo de sempre. Mas também não é garantia de acertar o alvo. A gente poderia estar hoje rendido a um modelo de igreja tradicional que a gente domina e sabe exatamente como fazer e não errar de jeito nenhum, e assim mesmo não acertar o alvo. Mas esse não foi o caminho que nós escolhemos o caminho mais difícil, o caminho mais arriscado, o caminho do novo, onde se erra, quando se mudam os paradigmas, o conhecimento vem a zero. Nós estamos reaprendendo. Quantas igrejas você conhece na estrutura adventista que tem o espaço, a liberdade e o formato que nós temos, mas isso é muito desafiador para nós. E é mais fácil ainda errar num projeto que é liderado e movido por voluntários. Nós passamos aqui praticamente 3 anos sem pastor, onde ninguém é especialista e ainda somado à limitação de tempo em que ninguém de nós aqui tem tempo integral para se dedicar às questões que se avolumam à medida que a comunidade se expande e os ministérios proliferam, e todas as complexidades desse processo são as dores do crescimento. Eu insisto novamente que, queridos, o problema com os conflitos não é a sua existência. O problema com os conflitos está na maneira como nós nos posicionamos e reagimos a ele. Muitos provavelmente poderiam dizer que conflitos não deveriam existir na igreja. É verdade.
não deveriam existir na igreja se a igreja fosse perfeita. Mas a verdade é que a igreja não é perfeita. Ellen White, se referindo à igreja, diz que ela é imperfeita e débil, mas é o supremo amor de Deus na terra. A igreja não é perfeita simplesmente porque ela não é um museu com peças perfeitas, prontas, acabadas e imóveis. A igreja é uma oficina com peças defeituosas em movimento. A verdade é que a igreja é formada por pecadores defeituosos, gente em processo de transformação. Honestamente, eu não aceitaria fazer parte de uma igreja que me aceita como membro. Porque se você quer falar coisas ruins a meu respeito, fale comigo, porque eu sei coisas terríveis sobre mim que ninguém sabe. Gente que desde o Éden vem lutando especialmente com o desafio dos relacionamentos. Desde que Adão e Eva, o primeiro casal, quebrou o relacionamento com Deus, a história dos humanos tem sido marcada pelo desafio dos relacionamentos. Talvez alguns menos atentos possam dizer, mas isso não aconteceria na igreja de Atos, que é tida como um exemplo de fraternidade, o que também não é verdade. Porque se você estudar atentamente a história da igreja de Atos, ela mal começa, já tem que lidar com um caso de disciplina que custa a vida de um casal. Depois Pedro se desentende com Paulo, Paulo se desentende com Marcos e racha com Barnabé. As cartas de Paulo aos Gálatas, aos Filipenses, aos Coríntios e tantas outras revelam a existência de conflitos e mais conflitos na igreja. Talvez a única exceção seja Tessalonicenses. Eu pergunto, desejável? Não. Ideal? Não. Mas real. E a Bíblia, queridos, ela trata de realidade. A Bíblia, ela não retoca a maquiagem. Não tem Photoshop na Bíblia. A Bíblia nunca retocou a maquiagem, a imagem de um personagem da sua Bíblia. Imagine a sua vida e a minha vida exposta num livro mais vendido no planeta, como a vida de Davi, como a vida de Sansão, como a vida de Pedro. Os maiores erros, eles estão expostos em outdoor. A Bíblia não retoca maquiagem. A Bíblia nunca retocou a maquiagem da igreja. No livro do Apocalipse, das 7 igrejas, 6 são repreendidas. Nem mesmo família ideal você encontra na Bíblia. Família perfeita, querido, só em comercial de margarina. Nem na Bíblia. E a igreja é uma família. E se a Bíblia não propõe nem família perfeita, não propõe igreja perfeita. Se você encontra, o que você encontra na Bíblia é família e igrejas reais, formada por gente de verdade, com dramas de vida de verdade. Desde o Éden. Adão e Eva conseguiram ter problema até no Éden, onde tudo estava perfeito. Depois um filho matou o outro. Abrão mentia sobre a mulher, fez uma mãe solteira e um filho sem teto despejado. Isaac e Rebeca tinham preferências doentias pelos filhos, que suscitavam conflitos e trapaças. Aliás, eles já brigavam desde o ventre materno. A família de Davi, se você analisa, era um angu de caroço. Adultério, guerra pelo poder, uma educação permitiva que resultou em estupro e assassinato dentro da família. Nem a família de Jesus escapou. Jesus era filho do segundo casamento, ouvia piadas dos seus irmãos a respeito da sua mãe, e depois, quando a sua mãe já viúva, ele precisou pedir um discípulo para cuidar dela, porque os irmãos tinham abandonado. Essas são as famílias típicas que você encontra na Bíblia, sem retoque de maquiagem. Mas e daí, queridos? Não eram famílias perfeitas, na verdade eram famílias cheias de problemas, mas ainda assim eram famílias funcionais.
Famílias que, com todos os seus perrengues, Deus ainda podia usá-las poderosamente. E por quê? Porque a convivência em família é o grande teste do amor. A família é o único lugar aonde você ainda está com a cara amarrotada, não lavou o rosto, não escovou o dente, não penteou o cabelo, alguém ainda consegue sorrir para você e dizer bom dia. A família é o lugar onde nós conhecemos os defeitos de todos e ainda exercitamos a capacidade de amar. E na igreja não deve ser diferente. À medida que o tempo passa, eu tenho aprendido 2 lições que vão ficando cada vez mais significativas para mim. A primeira delas é que eu não preciso aprovar para amar. Eu repito, é isso mesmo que você ouviu. Eu não preciso aprovar para amar. Desde que os humanos pecaram, e sempre que os humanos pecam, Deus não aprova o seu comportamento, mas não deixa de amar. Eu tenho conversado com alguns pais cujos filhos são uma fonte de frustração, de dor e tristeza. Filhos que os pais reprovam totalmente o comportamento. Mas para usar uma palavra que a Keila usou aqui, eles continuam ainda a amar incondicionalmente. Eu não preciso aprovar para amar. E a segunda lição que eu tenho aprendido é que aqueles que menos razão nos dão para amá-los são os que mais precisam de amor. De maneira, queridos, que os relacionamentos são o grande teste do cristianismo. Conviver com aqueles que pensam, sentem e agem diferentemente, contrariamente, desafiadoramente ao que você pensa, sente e faz. Querido, ser cristão num mosteiro ou isolado numa gruta é fácil. Sem ninguém para divergir, importunar, para questionar, sem ninguém para te desafiar, é fácil, mas é estéril, não se aprende, não se cresce. Também é muito fácil bater em retirada quando as coisas se tornam desconfortáveis e complicadas, mas aí também não se cresce, não se amadurece, não se fincam raízes e não se constrói nada duradouro. O problema com o curto prazo de validade dos casamentos hoje, que eu entendo que talvez seja a forma mais desafiadora de relacionamento, é que as pessoas deixam o casamento sob a alegação de que não deu certo, como se casamento fosse uma personalidade autônoma que pudesse acertar ou errar. Na verdade, queridos, casamento acaba porque ambos não fizeram dar certo e não ficaram o suficiente até dar certo. Na verdade, faltou o compromisso de fazer dar certo. Eu ouvi faz um tempo uma frase muito interessante de um indivíduo descrevendo a sua família. Ele diz assim: minha família já foi pequena e discreta. Hoje ela é grande e escandalosa. Mas e daí? Eles são a minha família. Nós nos divertimos e rimos, brigamos e choramos, mas o que importa é que, por onde quer que eu vá e o que eu quer que eu faça, eles estão sempre lá. Eles são a minha família. Queridos, o desafio é assumirmos que fazemos parte de uma família complexa e complicada. Uma combinação complicada, de explosiva, de caracteres e características. E esse é o ponto crucial dos conflitos. Em muitos casos, nós não podemos escapar deles, mas podemos definir como nós vamos reagir a eles. Há um álbum clássico do rock and roll, do rock sinfônico da década de 70, do grupo Pink Floyd. O título desse álbum é The Dark Side of the Moon, ou O Lado Negro da Lua. É uma alusão ao fato de que a Lua ela tem 2 faces, uma face que fica exposta à luz do Sol e reflete luz, e a outra face fica exposta às trevas e reflete, se é que as trevas podem ser refletidas, reflete trevas. Essa analogia foi para mim sempre um desafio no exercício de ser pai, que é a arte de se tornar desnecessário. Né? Ser pai é isso, né? A arte de se tornar desnecessário.
Quando seu filho faz alguma coisa que não está bem correta e você tem que repreender, você tem que decidir como vai fazer isso. E você tem que decidir se vai refletir trevas, vai gritar, vai brigar, vai ameaçar e criar um fosso para não mais exercer influência, ou se você vai refletir luz e vai se aproximar e vai acariciar e vai conversar e criar uma ponte para exercer influência. Quando ocorrem os conflitos, queridos, nós temos que decidir como nós vamos reagir. Refletindo luz ou refletindo as trevas. Mas, queridos, é hora de concluir. Eu quero concluir considerando que os cenários de conflitos, muitas vezes eles se tornam insustentáveis, né? Desconfortáveis e insustentáveis. Eu percebo que esse está sendo, para muitos de nós, um momento de decisão. É um tempo de redefinições. E para falar sobre as opções que nós temos nesse momento, eu quero usar uma dupla analogia, usando uma figura de linguagem do esporte e uma figura de linguagem da Bíblia. Eu penso que nesse momento nós temos duas opções. Jogar a toalha ou pegar a toalha. Da analogia dos esportes, eu retomo aqui a fantástica vigília que nós tivemos aqui o ano passado, promovida pelo tal Combate. É uma prática do esporte, quando o treinador percebe que o seu lutador não tem mais recurso, ele joga a toalha. Esse jogar a toalha significa desistir, abrir mão, levantar acampamento, bater em retirada. É a típica decisão do tipo, chega, não dá mais para mim. Eu estou no meu limite, não vejo saída, nada vai mudar ou vai mudar tudo, não me interessa. No outro extremo, usando uma analogia bíblica, nós temos a possibilidade de usar o recurso do cristianismo de pegar a toalha. João 13, 4 e 5. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Na linguagem do cristianismo, pegar a toalha significa tomar a iniciativa, ir em busca do outro, em atitude humilde, resolver os conflitos, deixar de lado as rusgas e ressentimentos, abandonar os preconceitos e julgamentos e reconstruir os relacionamentos. É assim que eu concluo lançando um desafio a toda a nossa comunidade. Não jogue a toalha. Pegue a toalha. Queridos, está em nossas mãos mudar e crescer. Dentro de 32 dias, nós celebraremos aqui, ou devemos celebrar, o nosso 4º aniversário nesse lugar. Então, a igreja é uma criança. E esse deveria ser um momento de celebração. Esse deveria ser um momento de festa e de alegria. O povo de Israel evitou uma grande crise e tragédia lançando mão de uma providência simples chamada diálogo. As chamadas conversas decisivas, o cara a cara, o olho no olho, conversas às vezes difíceis, mas necessárias. Queridos, esse é o método proposto por Cristo. Se você tem algo contra o seu irmão, vá até ele. Infelizmente, às vezes se fala muito sobre os problemas, com todos e o tempo todo, menos com as pessoas envolvidas. E o que é pior, os comentários, as observações sempre chegam para as pessoas envolvidas,
Como dizia o Tancredo Neves, segredo de 3 só matando 2. Mas nunca chega o comentário. Diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Então chega a interpretação do fato, e lá estão envenenados os relacionamentos, e lá se vai a expectativa, a possibilidade de unidade. Por isso eu concluo fazendo não um apelo emocional, mas um apelo racional e espiritual para todos os que se sentem de alguma maneira envolvidos nesse processo, pelos eventos que marcaram os últimos meses. E para você que talvez nem faça parte da nossa comunidade, mas se vê envolvido nesse momento em algum conflito. Se você se sente frustrado, ou magoado ou ferido por algo que alguém fez ou falou, e que você viu fazer e viu falar, mas nunca falou como tal a respeito, lembre-se que até mesmo o fato de você ter visto fazer e visto falar não é certeza, porque muitas vezes a manifestação é uma, mas a intenção é outra e nós não vemos o coração. E a possibilidade de que ambos estejam meio certos e meio errados é grande. Então, querido, o recurso é orar, pegar a toalha e ir em direção ao outro, conversar, questionar, abrir o coração, ouvir de coração aberto, esclarecer, romper o fosso e criar uma ponte. Agora, se você se sente frustrado, magoado ou ferido por algo que alguém fez ou falou, mas você não viu fazer, nem viu dizer, apenas lhe disseram, e nunca falou a respeito como tal, nunca ouviu as duas partes, lembre-se que o potencial de erro ainda é maior. É condenar sem dar direito à defesa. Da mesma forma, pegue a toalha, vá em direção ao outro, questione, abra o coração, esclareça, reconstrua as pontes. Queridos, esse é o modelo proposto por Cristo para a igreja. Se você tem algo contra o seu irmão, não critique, não acuse, não julgue antecipadamente. Não passe adiante informações obtidas de terceiros sobre fatos que você não viu, ou posicionamentos que você não presenciou, dos quais você conhece apenas um lado. Vá a quem de direito, com oração, aberto. Você vai se surpreender, eu lhe garanto. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Nosso iceberg está derretendo porque a nossa comunidade está enferma. E ela só vai sarar se nós seguirmos esse conselho aqui. Se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros e orarmos um pelos outros, ela pode sarar. Eu quero terminar com o texto que o pregador da semana passada terminou. Ele dizia, citando um texto de Harold Kirchner, ele diz que a capacidade de perdoar e amar são as armas que Deus nos dotou para viver com plenitude nesse mundo imperfeito. A capacidade de perdoar e amar são as armas que Deus nos dotou para que essa igreja ressurja em toda a sua plenitude. Nas últimas semanas eu tenho procurado, conversado com várias pessoas e tenho me surpreendido com essas conversas. A possibilidade de esclarecer, com a possibilidade de ouvir, de ser perdoado e de perdoar. Pode ter certeza, você pode ter muitas surpresas ao fazer esse processo. Havia numa região
dois fazendeiros que se odiavam. Eles eram vizinhos. E entre as duas fazendas passava um rio, mas mesmo assim o ódio era tanto que eles construíram cercas enormes entre as duas fazendas, tendo um rio entre elas. Mas ocorre que o filho de um conheceu a filha de outro. E, queridos, quando os hormônios resolvem trabalhar, não há cerca que segure. E eles se apaixonaram e se casaram. E aquele amor entre os jovens trouxe uma nova visão das famílias. E tão logo eles se casaram, eles derrubaram as cercas e usaram a madeira das cercas para fazer uma ponte entre as duas fazendas. Esse talvez seja o momento de nós derrubarmos as cercas e usarmos a madeira para construir uma ponte. Quero convidar o Sérgio que venha e faça a oração final.